Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Na quarta parte de O Livro dos Espíritos, encontramos um tema interessantíssimo, intitulado Da natureza das penas e dos gozos futuros. O que vale dizer? Qual é a característica do sofrimento e da felicidade que as criaturas sentem ao desencarnar? Desde a pergunta 965 e seguintes, iremos compreender que existem muitas fontes de sofrimento para a criatura que desencarna. E por termos o tempo muito limitado, porque uma palestra de 1 hora trata-se de um convite ao estudo, à leitura. Haja vista a dificuldade de transmitir tantos conhecimentos sem o poder da síntese necessária para que nós venhamos a aprender tudo quanto um capítulo de O Livro dos Espíritos nos informa. Às vezes basta uma pergunta para horas de reflexão. E vemos com uma certa surpresa criaturas afirmarem que já leram o Livro dos Espíritos. Quando o conhecimento é uma espiral, quanto mais se aprende, mais absorve da mesma informação. Se apresentarmos uma flor a um botânico, este cientista descreverá do ponto de vista de seus conhecimentos científicos o que está vendo. Um objeto com 6 pétalas, cujos órgãos sexuais se encontram na parte superior para facilitar a multiplicação. Se apresentarmos o mesmo objeto para um poeta, dirá: este objeto representa o meu amor. Ao mesmo tempo que me traz tanta alegria, tenho que tomar cuidado para não espetar nos espinhos. E se mostrarmos o mesmo objeto para uma criatura leiga, afirmará: isto é uma rosa, um objeto que me serve para presentear a minha mãe no dia dela. O objeto é o mesmo, porém a fonte de observação, que é o conhecimento, decodifica o que está vendo. Logo, jamais o Livro dos Espíritos estará ultrapassado. Porque à medida que vamos crescendo em conhecimento, mais vamos absorvendo. Logo, 1 hora para descrever o que diz o capítulo é um trabalho impossível. No entanto, vamos aqui nos esforçar para juntos meditarmos em mais ou menos 6 pontos, ou melhor, 6 fontes de sofrimento para a criatura humana ao desencarnar, ao encontrar-se do outro lado da vida. Ponto número 1. O mal que a criatura fez. Ao olhar para uma existência de 70, 80 anos e certificar que prejudicou muitas criaturas, há tantas pessoas sofrendo em função de seus desatinos mentais, a criatura sofre intensamente. Afirma o guia espiritual do professor e físico José Raul Teixeira, que criaturas que reencarnam com o transtorno mental da esquizofrenia costuma ser, não generalizando,
mas criaturas que se comprometeram com um grupo de pessoas, principalmente na área da política. Pessoas que, ao invés de servirem a população, usurparam o máximo da mesma população. E ao chegarem no plano espiritual e dar-se conta das mães que suicidaram porque não tinham como alimentar os seus filhos, estes mesmos filhos que não receberam locais adequados para a instrução, o desenvolvimento acadêmico, estes mesmos que se tornaram usurpadores da sociedade, ladrões de toda sorte, este político, no plano espiritual, acumula-se de tal forma em culpa que engendra para si mesmo um mundo paralelo como mecanismo de escape da sua realidade. O que se chama, dentro da psiquiatria, de esquizofrenia, mente separada. Para continuar existindo, reencarna com transtorno da esquizofrenia, para queimar um pouco o excesso de culpa que sente. E logo, numa futura reencarnação, volta para servir aquela mesma população, com trabalhos muito forçados, porém, já não mais recebendo, ou com um salário humilhante. Para quê? Horas. Para trabalhar pelo salário que já ganhou. Logo, criaturas que servem grandes populações em situações muito difíceis, suplicaram. Nem sempre se tratam de ser missionários, mas criaturas que estão no processo de expiação de suas dívidas pregressas. Por isto que aprendemos no Espiritismo que o mal que nos faz mal é o mal que fazemos os outros indivíduos, porque nos torna pessoas más. Costumamos nos incomodar tanto com o mal que outras criaturas nos fazem, permitindo-nos a repetir esse mal constantemente através do processo infeliz do ressentimento. A própria palavra descreve muito bem o que está acontecendo. Estou ressentindo a dor que alguém me fez. Por ignorância da minha parte. Porque se eu tivesse alto amor, procuraria me esforçar pelo perdão para libertar-me daquela situação. Mas o que mais me prejudica é o mal que eu faço às outras criaturas. Porque é o mal que compromete a minha própria paz no futuro muito próximo. Lemos no livro Céu e Inferno a descrição do mal que fizemos e suas repercussões no plano espiritual. Porque no plano espiritual, criamos a nossa psicosfera com as nossas energias mentais. Aliás, tudo quanto vemos no planeta Terra é uma elaboração da mente de alguém. Este edifício, por exemplo, esteve na mente de um arquiteto. O arquiteto desenhou em papel e construtores materializaram, modificando a matéria ambiental para fazer o edifício. No plano espiritual, não há necessidade de terceiros para estar construindo. Com a nossa própria energia mental, construímos a nossa psicosfera, o nosso mundo exterior no plano espiritual, ele exterioriza. E aquele que infelicitou, praticou, fez o mal, está constantemente diante deste mundo, repetindo as cenas em que perpetrou, causando-lhe um remorso constante, um excesso de culpa. Segunda fonte de sofrimento no plano espiritual. O bem que não realizamos. Na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec interroga: basta a criatura para ser agradável a Deus não fazer o mal? É muito interessante a questão, porque criaturas inúmeras se classificam de bondosas porque não fazem o mal. Você se acha uma pessoa boa? Sim. Por quê? Porque eu não prejudico a ninguém, não usurpo de ninguém, não faço mal a ninguém. O conceito de ser bom àquela pessoa é deixar de fazer o mal. Mas a resposta é muito clara. Para garantir a nossa paz futura e sermos agradáveis a Deus, não basta fazer o mal. É necessário, antes de tudo, fazer o bem. E fazer quanto? No limite de nossas forças. Cada um sabe o limite da própria força. E se estamos em dúvida que bem é este, recorremos agora à pergunta 886 do mesmo livro. Qual é o significado da palavra caridade segundo a entendia Jesus? 3 pontos. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos é para com todos. Não é benevolência para com os brasileiros, porque são os nossos conterrâneos. Não é benevolência para quem gosta de nós. Não é benevolência para um certo grupo de pessoas. Benevolência para com todos é para com todos. Segundo, tolerância para com as imperfeições alheias. Tolerar uma criatura é fazer um bem. Nosso conceito de caridade, principalmente no movimento espírita, ficou tão restringido a dar sopa, a dar pão, e na nossa situação de enviarmos caixas de roupas para o Brasil, que limitamos de tal forma que perdemos oportunidades de realizar o bem. Porque este tipo de caridade, que é a material, ela tem um horário específico. Domingo, às 10 da manhã, vamos servir a sopa. Domingo, às 10 da manhã, vamos servir o Dunkin' Donuts. Vamos enviar uma caixa. Esta caridade tem hora para ser realizada. Mas a caridade moral, que é tolerar as imperfeições alheias, não tem horário marcado. É constantemente, principalmente se temos convivência com pessoas difíceis, que são as nossas bênçãos, as nossas oportunidades de crescimento. Quando se tem maturidade psicológica, queremos todos iguais ao nosso redor. Não compreendemos que isto não existe, porque Deus não nos criou em série. Quando se tem maturidade psicológica, valorizamos o diferente. E por quê? Porque tudo em a natureza é diversidade. Se olhamos para o microcosmo e vemos os átomos, eles são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Se o átomo fosse todo feito de prótons, não existiria o universo. Quando olhamos para o macrocosmo, que vemos? Galáxias, estrelas, planetas, luas, cometas. É diversidade. Se tudo fosse Sol no universo, não haveria o universo. Toda a natureza é um trabalho constante em conjunto. O que aprendemos com a solidariedade. O que é solidariedade? Outra palavra bem confundida no movimento espírita. Limita-se a solidariedade a dar sopa, a dar víveres a criaturas necessitadas. Quando a palavra solidariedade significa o trabalho em conjunto para um objetivo em comum. Ladrões que roubam banco são solidários entre eles. Estão trabalhando em conjunto para um objetivo comum. Jogadores de futebol são solidários entre si, porque cada um na sua posição desempenha a sua tarefa para marcar o gol. Logo, a convivência com pessoas que olham
a vida, que tem uma percepção diferente com a nossa, principalmente nos centros espíritas, é uma grande fonte de caridade. Porque eu estou compreendendo o outro. Na minha família, em todas as famílias, as criaturas não são iguais. São pessoas diferentes. Tendo esse instinto agregário, precisamos de um dos outros para desenvolver os nossos potenciais. E isto só acontece quando trabalhamos com o diferente. Não crescemos com as pessoas absolutamente iguais que nós. Observe-se a mão, por exemplo. Se todos os dedos fossem polegares, nem um copo d'água pegaríamos. Para onde olharmos, são as partes diferentes trabalhando em conjunto. Logo, tolerar é uma grande fonte de caridade. E a terceira parte é perdão das ofensas. Segundo Jesus Cristo, então, caridade é benevolência para com todos, sem distinção. Tolerância e, por fim, perdão das ofensas. Logo, no plano espiritual, quando eu observo que eu não realizei este bem, isto me tortura. Por quê? Não é ninguém que chegará nos acusando de ter faltado com o dever. É a própria consciência. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde se encontra escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. Logo, quanto mais esclarecida é a nossa consciência, mais cobrança haverá da nossa própria parte. Fazendo uma análise da nossa pregressa reencarnação, chegamos à conclusão que não fizemos tudo quanto poderíamos. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos, e abrindo aqui um parêntese, calejadas e extremamente respeitadas, que deveríamos ter muitíssima gratidão em nosso movimento, as mãos de Divaldo Pereira Franco, que merece todo o nosso carinho e respeito por tudo quanto esse extraordinário ser tem realizado para o nosso movimento, que é o movimento de iluminação das consciências. Divaldo Franco vai completar agora 91 anos de idade. Há criaturas que fazem uma viagem para o Brasil e precisam de 2 dias para descansar da própria viagem. E nós vemos esse cidadão com 91 anos de idade, saindo do avião, sorrindo para transmitir ânimo, com dores, com cansaço, porque é feito de carne e osso, de um lado para o outro, e ainda atacado por não ser compreendido. Logo, o nosso mais profundo respeito por esse extraordinário ser, que é Divaldo Franco. Nós, pessoalmente, somos devedores de sua bondade, porque creio que a maioria dos centros espíritas do qual participamos nos Estados Unidos teve influência direta da presença do Divaldo Franco na sua criação. Fechando parêntese, então o Divaldo Franco recebeu um livro do Manuel Filomeno de Miranda. O livro chama Entre Dois Mundos. E neste livro, Manuel Filomeno de Miranda afirma que a maioria dos espíritas, ao chegarem no plano espiritual, tem a seguinte conclusão: por que que eu não fiz mais? Eu sabia tanto e não realizei tudo quanto eu pude. Lembre, quanto mais desenvolvida a consciência, mais cobrança há do próprio indivíduo. E nós afirmamos o seguinte: aqui nos Estados Unidos, corremos sério perigo. Por quê? Porque há tantas distrações de ordem material para que nós percamos o objetivo, o princípio para o qual estamos aqui. Tivemos a oportunidade de estarmos no Congresso Mundial em Cuba, no local
chamado de Sierra Maestra, aonde o Fidel Castro, na década de 60, organizou o movimento que jamais vai dar certo na Terra. Pode ser muito lindo no papel, mas na prática jamais funcionará, porque as criaturas não são iguais. E mesmo que nós venhamos a nos esforçar, dividir os bens materiais em partes equânimes, as criaturas usará o que recebeu de forma diferente. E nesta Sierra Maestra tinha um centro espírita com 100 anos de idade. Fantástico a vibração que nós sentimos. E por ter toda a opressão de qualquer movimento religioso, o centro espírita não tinha as paredes do lado. No fundo e atrás era qualquer coisa que dava demilitação àquele centro, feito de bambu. Mais uma vibração fantástica. Fomos ao toalete e não tinha um lavabo. Era nada mais que um orifício no chão para a criatura atender suas necessidades fisiológicas e depois sair abraçando e beijando todo mundo. Mas, por ter esta despreocupação com os imediatismos materiais, a fé é muito mais rigorosa. Quando aqui, nesta terra de facilidades materiais, somos muito distraídos. Então, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, afirmou que o excesso de conforto amolenta o caráter. Temos televisões, as mídias sociais, entretenimento sem fim. E tempo para ler o livro, tempo para frequentar o centro, isto falta. Criaturas que afirmam não ter tempo para nada. E por quê? Porque está atrás do ganho financeiro, de somar as aquisições que já possuem. Se este é o caso e o argumento moral não funciona, vamos então apresentar argumentos econômicos, financeiros para vir ao centro espírita, para realizarmos o bem. Porque nestes passados 20 anos, não comecei com 5 anos de idade, tivemos oportunidade de acompanhar alguns casos. Casais que não tinham tempo para vir ao centro espírita. Só tinham tempo para trabalhar, trabalhar, trabalhar. E conseguiram somar, conseguiram comprar, ajuntar, mas o convívio a dois, sem nenhuma terapia mental, emocional, naturalmente vai ter o desgaste psicológico daquelas duas criaturas e logo o divórcio. No processo do divórcio, vem um advogado e fica com 40 partes dos dois. Se tivessem buscado tempo para vir ao centro espírita, não estariam agora gastando o dinheiro com o advogado. Então, para aquele que não entende o argumento moral, estamos apresentando o argumento financeiro. Venha ao centro espírita para economizar. Porque não tendo equilíbrio no relacionamento, produziremos o divórcio. E isso, se tivermos filhos, vai aí o child support. Mas não tenho tempo. E outros que, infelizmente, argumentam: não tenho tempo de levar os meus filhos. O filho faz balé, judô, karatê, taekwondo. E filho de espírita que faz judô, karatê, taekwondo, a afirmação é de André Luiz. Porque se nós incentivamos a violência em alguém, esta violência multiplicará no futuro. Livro Sinal Verde. E a criatura não tem tempo de trazer os filhos. O filho tem tempo para tudo, né? Para aquilo que a sociedade aplaude. Mas para desenvolver o seu comportamento moral, isto, nada.
E o que acontece? Aquela criatura, crescendo apenas com informações intelectuais, ao chegar à fase da puberdade, da influência, da necessidade de ser aceito pelo grupo social, fará aquilo que os amiguinhos estão fazendo. Fumar maconha, tomar remédio, os painkillers, se envolver depois com a heroína, rouba dos próprios pais. E agora, aquelas duas criaturas, o pai e a mãe constrangidos, vão vir buscar ajuda no centro espírita. E nos pede ainda para fazer uma reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão, ela é de desobsessão, não é de mágica. Porque o filho e a filha devem ser educados para a vida desde o ventre materno. Ser co-criador é ser copartícipe da dor. Não é ser amigo do filho. O pai e a mãe não têm a responsabilidade de fazer os filhos felizes. Têm a responsabilidade de prepará-los para a vida. E como não os prepararam, chegando na adolescência, agora terá que gastar dinheiro com psicoterapeuta, com centro de tratamento. E lá vai os milhares de dólares que custa caríssimo. Eu estou no ramo. Não seria muito mais econômico? Porque se o argumento moral não funciona, eu estou apresentando o argumento financeiro. Não seria muito mais econômico evitarmos o problema para não pagarmos milhares de dólares em centros de tratamento para reabilitar o nosso filho e nossa filha? Porque o pai e a mãe não têm sossego se o filho está nesta condição. Então é muito certo a colocação do Livro dos Espíritos, que sofremos pelo bem que não realizamos. Por quê? Porque esse já é o terceiro ponto. Porque sofreremos das consequências, o mal que haja resultado do bem não realizado. Somos responsáveis pela nossa própria atitude. Mas também somos responsáveis por aquilo que inspiramos nas outras criaturas. Logo, nosso filho, a nossa filha, o que eles farão, que foi resultado do nosso má exemplo, terá repercussão em nós mesmos. É sofrer pelo mal que haja resultado do bem não feito. Às vezes, olha-se uma criança e afirma: esta pessoa não tem educação. Todos nós temos educação, má ou boa, mas todos a recebemos. Por isso que o pai, a mãe ou qualquer criatura que está em volta de uma criança, porque absorve o comportamento de qualquer um que esteja ao seu redor, torna-se corresponsável pelas atitudes daquela criança. Mas se nós não temos filho de carne, poderíamos considerar o centro espírita como o nosso filho, que exige o nosso carinho, a nossa dedicação. Gente, vir ao centro espírita não é um ritual religioso, é um investimento em nossa própria felicidade. Porque quando não temos equilíbrio em nossas atitudes, equilíbrio mental, equilíbrio no falar, engendramos os nossos problemas. Vir aqui é frutífero para nós mesmos. Não estamos prestando favor a ninguém. Deverá ser da nossa parte primazia, porque eu tendo controle, equilíbrio no aspecto espiritual da minha vida, eu terei equilíbrio no aspecto físico da minha vida, porque eu cuidarei desta máquina que exige tantos cuidados e é tão mal baratada. Veja hoje, aqui neste país, que paradoxalmente é o que mais se gasta com a saúde. E dos países desenvolvidos é o que menos saúde tem. E as criaturas vão se envenenando pouco aos poucos. E ao chegarem no plano espiritual, desencarnam de suicídio indireto. Aprendemos que existe o suicídio direto, que são os mecanismos utilizados
para acabar com a nossa máquina fisiológica no momento, no instante. E os mecanismos indiretos, tudo aquilo que fazemos, que estamos conscientes que está prejudicando a máquina e mesmo assim permanecemos naqueles hábitos. A saúde do brasileiro piorou de tal forma, nestes passados 20 anos, que em São Paulo já entrou em vigor uma lei que proíbe o restaurante. Receberá multa se deixar o saleiro na mesa. Por quê? As criaturas mal experimentam a comida e já estão atirando sal. Com o sal, aumenta a pressão sanguínea. E os rins, ou outra parte do corpo, vão estourando, que são os acidentes vasculares, que pode ser de qualquer parte ou do cerebral. O famoso derrame, por causa da pressão alta. Logo, chegando no plano espiritual, a criatura olha para a própria máquina e dá-se conta que desencarnou prematuramente. Aprendemos com André Luiz, no livro Ação e Reação, que há pouquíssimas criaturas que morrem completistas. Aquelas que chegaram à conclusão da sua máquina fisiológica, aprendendo e usufruindo de todas as oportunidades que receberam. É interessante notar o que as pessoas fazem no dia do aniversário. O que é o aniversário? É a máquina, é o instrumento chegando a um ciclo de 365 dias. E como se celebra este marco? É hoje que eu tomo todas. Imagine viajarmos de New Jersey à Califórnia e o carro nos leva confortavelmente até o destino. O que diríamos de alguém que ao chegar na Califórnia saísse do carro com um taco de beisebol e começasse a acertar no carro? Abrisse o motor e despejasse areia em cima dele? Qual é a conclusão que chegaríamos de uma pessoa que faz isso? É louco! O que se faz com a máquina fisiológica? Porque é um carro feito de células. É um carro tão bom que nos dá a ilusão que nós somos o carro. Todos já estamos maravilhados com Tesla. Você senta e fala ao carro e o carro te leva ao destino sem você tocar no volante. É fantástico o que o Elon Musk está fazendo na revolução da indústria automobilística. Mas imagine, há uns 40 anos atrás, dirigir o Fusca. Aquilo que era dirigir. Porque só de você apertar a embreagem te dava cãibra muscular. Estacionar o carro era um verdadeiro Cooper. Você saía com os músculos todos doendo porque não havia sistema hidráulico. Né? Era um carro fantástico para consertar, porque no meio da estrada a coroa, a serpentina arrebentava, retirava-se o sutiã da mulher, amarrava e o carro continuava. Fantástica criação dos alemães. Mas se hoje comparamos o Fusca ao Tesla, sentamos e falamos e o carro nos leva ao destino. Em poucos anos, é bem provável que o carro já conseguirá ler o nosso comando mental. Logo, simplesmente, vamos pensar no nosso destino, o carro o captará e nos levará. A tal ponto que ficará muito difícil distinguir aonde nós terminamos e comece o carro, ou onde termina o carro e nós começamos. Assim é esta máquina biológica. É tão perfeita que nos dá a impressão que nós somos a máquina, quando na realidade nós estamos na máquina. Até mesmo escutamos espíritas afirmarem: o meu espírito saiu esta noite e foi visitar o Rio de Janeiro. Não é o meu espírito, porque a criatura se refere ao espírito como se fosse algo que a criatura tem. Nós somos espíritos e temos um corpo que é bem diferente. Só que a máquina é perfeita e nos dá a ilusão que nós somos o corpo. Logo, estamos dirigindo a máquina.
E o que fizermos da máquina, nós próprios nos cobraremos no plano espiritual. Cuidar bem para prolongar a nossa vida no corpo, tanto quanto for possível. Porque mais tempo permanecendo aqui com o trabalho no bem, mais aproveitaremos a oportunidade da reencarnação. Por isto, cuidado com os venenos. Intitulado de sal, açúcar, que é 4 vezes mais viciável do que a própria cocaína. A indústria alimentícia, sabendo disto, coloca açúcar em tudo. Observe no rótulo dos produtos. O YouTube está ligado? Porque depois a polícia me chega aí para pegar. Muito bom, o Daniel me disse que não. Numa garrafinha de Coca-Cola, está lá escrito 39G, 39 gramas de açúcar. Você quer saber quantas colheres de chá existe ali? Divide o número 39 por 6. Há mais de 9 colheres de chá dentro de uma garrafinha de açúcar. Não é impressionante? A quantidade que precisamos por dia são 6 colheres, mas não é para você contar as colheres. Nós absorvemos isso da fruta, nutrientes que providencia açúcar natural para realizarmos o Krebs Cycle em nossas células. Mas quando ela é sintetizada, como que encontramos nos refrigerantes, e estamos envenenando pouco a pouco, estamos diminuindo o tempo da máquina. Os supermercados são interessantes, porque eles colocam todos os chocolates bem no nível visual das crianças, para garantir o consumidor eternamente. É clássico aqui o high school que não tem condições financeiras. Chega a companhia da Coca-Cola ou do refrigerante qualquer e oferece comprar todo o uniforme de futebol, fazer o estádio de futebol com uma condição: coloque as nossas máquinas na cafeteria, porque assim garante o consumidor para todo sempre. Cuidar da máquina e cuidar das nossas obrigações, para não sofrermos desta fonte de sofrimento no plano espiritual. E esta fonte de sofrimento, que é o desgaste fisiológico, não é sempre com alimentos, mas com vidas muito estressantes, corridas, e hoje o vício ao celular. As criaturas amanhecem, transitam durante o dia e vão dormir com o celular. E os cientistas afirmam que a luz azul do celular, ela tem o mesmo efeito de estarmos olhando para o sol. Criaturas que estão tendo distúrbios de sono, porque antes de dormir, ao invés de ler uma página edificante, orar para sairmos em espírito e aprendermos algo benéfico no plano espiritual, estão lendo as últimas notícias do FB. E o cérebro está reagindo como se fosse dia, e a criatura rola durante a noite porque não consegue dormir. E aí cria as dependências químicas dos remédios para induzir a criatura ao sono. E os estresses de toda sorte, pessoas muito nervosas por qualquer coisa. Conta o espírito Hilário Silva sobre um cidadão que estava no centro espírita e sempre fazia anotações sobre paciência. Se a palestra era paciência, ele dizia: esta é para mim. Se vinha um espírito e comunicava-se através do médium e falava sobre paciência, ele afirmava: esta é para mim. E a mensagem paciência sempre estava saindo para ele de fato, porque ele era uma pessoa muito irascível. Era contador e um dia ele estava em seu gabinete fazendo os cálculos de sempre e uma mosca ficava o tempo todo posando sobre ele. E ele tentando acertar a mosca e não conseguia. Tentava fazer a soma, vinha a mosca e ele se acertava. E ele ficou então com uma régua na mão. Esta danada não me escapará. E a mosca voando. E chegou um ponto
que ele sentiu a mosca na careca e ele acertou a régua com tanta veemência sobre a cabeça que estourou um vaso sanguíneo e desencarnou. Conhecem pessoas assim? Tranquilas. Chegando ao plano espiritual, ele reconheceu que já não estava mais no corpo. E o anjo guardião dele, desperta, já é hora. Por que já é hora? Já faz 3 meses que você está desacordado. E o que me aconteceu? O seu nervosismo. Você acertou tão forte. E para onde eu vou? Olha, você frequentava o centro, aprendeu a fazer alguns gestos de caridade aqui, acolá, então por isso você não vai ao umbral. Vou também para regiões superiores? Não merece. Então aonde que eu vou ficar? Aqui mesmo, para poder se recuperar. Aqui aonde? Você se encontra em um hospital. E como é que eu vou me recuperar? Trabalhando. Fazendo o quê? Você vai passar 10 anos espantando os mosquitos das pessoas. Não se estresse. Espírita convicto não se desespera jamais. Pode passar uma ansiedade aqui ou acolá, que é natural, mas desespero não. Porque quem tem convicção na suprema bondade de Deus, sabe que tudo o que nos acontece é para o nosso melhor. E se nós não gostamos do que nos acontece, é o remédio espiritual que vem nos libertar da doença espiritual. Porque Deus nos dá o que necessitamos, que muitas das vezes não é o que queremos. Porque o que queremos não é o mais conveniente para a nossa saúde espiritual. Segundo os espíritos, muita doença é saúde. Humberto de Campos, no livro Reportagens de Além-Túmulo, narra a história intitulada Doença para a Saúde, na qual havia um trabalhador espírita, dedicado, tinha família, respeitado pela comunidade onde trabalhava, e uma mulher começou a sondá-lo. Ele foi resistindo a primeira semana, a segunda semana, e enquanto isto, um espírito familiar, alguém que gostava muito dele, não se tratava de ser um espírito superior, mas alguém que o estimava, que o queria bem, estava orientando ele constantemente. Não preste atenção no que ela está falando, cuidado com esta hipnose. Ele foi resistindo 1 mês, 3 meses, 8 meses, depois de passado 1 ano, e ela insistindo, e ele afirmava, mas eu não posso abandonar a minha família para ter um relacionamento extraconjugal. Veja a artimanha. Mas eu não estou pedindo que você abandone a sua esposa. Você tem tanto amor para dar que pode dividir com 2. E ele caiu na hipnose. É mesmo. Sou uma pessoa tão amorosa. Vamos então consumar este nosso compromisso amanhã. O espírito familiar que estava por perto, escutando, ficou desesperado. Meu Deus, agora ele fará o maior erro que ele pode fazer nesta atual reencarnação. Em palavras simples e diretas, vai pisar na jaca, né? Com os 2 pés. O que fazer? E tal ele orou, tal ele estava preocupado, que ele foi levado para uma região superior e encontrou com o anjo guardião daquele seu amigo. E ele contou o drama, como se o anjo guardião não soubesse. É claro que ele estava informado. Mas é porque o anjo guardião estava treinando ele para ser no futuro também um anjo guardião. Porque no plano espiritual nada é feito por improviso. Tudo é trabalho e resultado de muita elaboração. Tanto na superioridade como na inferioridade. Os espíritos ruins podem ser perversos, mas não são ignorantes. São bem inteligentes na área da obsessão, de nos tirar do caminho. Logo, o espírito anjo guardião diz o seguinte, vamos ver
aonde que ele se encontra. E desceram às proximidades da terra, foi ao quarto do protegido, e lá ele estava ao lado da cama. Então ele pôde ler no psiquismo de seu protegido que realmente no outro dia ele consumaria o fato. Então olha para o espírito familiar e disse: para esse tipo de caso apenas a doença, saúde. Como assim doença, saúde? Observe, o espírito superior começou a aplicar um passe na área estomacal do indivíduo. E ele acordou regurgitando tudo quanto havia jantado. Até ficar com a pele marmórea, a esposa assustada chamou o médico e o Esculápio confirmou: é cólera em estado avançado. Se não cuidarmos, vai morrer. E ele então acorda pior e a outra vai visitá-lo. E chegando de manhã e vê feio, marmório, quase morrendo, a libido passou. E ele também, porque o sofrimento corta a libido. Conta o grande escritor Viktor Frankl, no seu livro The Search for Meaning. Ele era um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração. Que aquelas criaturas, os judeus que ali estavam, muitos eram colocados nus uns sobre os outros e não havia assédio sexual. Não havia violação, qualquer tipo de transtorno nessa área. Por quê? Porque o sofrimento era tão intenso que cortou a libido das pessoas. Então, a doença, ela agora vai ser instrumento de saúde. Há muitas pessoas que querem ficar boa do corpo sem considerar que aquele mal fisiológico pode ser um benefício espiritual. Porque aprendemos que ou evoluímos pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. O que equivale dizer? Se eu não aprendo a escutar aqueles que me amam, Deus que por meios mil tentam nos chegar ao coração, vem a dor dizer exatamente o que o amor estava tentando dizer. Como foi dito aqui, na nossa apresentação pela querida Soninha, trabalhamos há 12 anos em uma penitenciária e temos a oportunidade de ver a experiência quase que diária. Pessoas que não escutaram, malbarataram as advertências do amor e ao chegarem na cadeia com a extrema dor, modificam a forma de pensar. Era necessário chegar naquela circunstância? É óbvio que não. Estão sofrendo por teimosia, não por inevitabilidade das consequências da vida, porque podemos optar pelo caminho do amor. Mas uma outra fonte de sofrimento no plano espiritual, estamos falando muito sobre sofrimento, né? Eu tinha um amigo meu que me acompanhava e ele era o termômetro espiritual. Então ele ficava olhando para mim e quando a vibração caía, ele ficava fazendo assim para mim. Se eu me agitava muito, ele fazia assim. E falando de sofrimento no plano espiritual, é claro que o clima pesa, porque cada um vai encaixando o chapéu como eu estou próprio encaixando. Mas o objetivo dos espíritos superiores, porque nós não viemos aqui na condição de guru, de professores, de experts, somos microfones dos espíritos que escreveram, lemos essas notícias e estamos ampliando as vozes deles. E eles não têm por objetivo nos amedrontar, e sim apresentar advertências. Porque o Mestre Jesus, que é a autoridade máxima no planeta, afirmou o seguinte: a porta da perdição, ela é muito larga. E mais largo é o caminho que leva à porta. A porta da salvação é estreita, e mais estreito o caminho. São poucos que passam pela porta da salvação. Isto é um desafio vivermos corretamente. Vivermos com equilíbrio. Por isso, as advertências dos espíritos que nos amam. Como pais que amam os filhos,
se são conscientes, estão sempre orientando os filhos para o bem. E os filhos acham que os pais são inimigos deles, quando na realidade são criaturas que muitos amam, que é algo que eu contesto todos os dias. Na penitenciária, jovens que misturaram com aquela ou esta gangue e se dão conta que agora que estão encarcerados, quem é que vai visitá-los? O pai, a mãe. E aonde estão os amigos? Desapareceram, porque não eram amigos, eram usurpadores. O desafio de ser jovem é que nós acreditamos saber de tudo, quando na realidade nos falta a experiência. E outros mais experientes e perversos utilizam da ingenuidade do jovem para manipulá-lo. E chegam ali para descobrir, através da dor, quem é que realmente os ama. E os espíritos bondosos assim fazem conosco. Estão sempre apresentando advertências. Por isto que a quinta fonte de infelicidade no plano espiritual é a felicidade daqueles que nós conhecemos, de outras reencarnações já estão superiores. Quando nós nos damos conta que um amigo que nós amamos, ou uma irmã ou irmão de outras reencarnações já evoluiu e nós estamos estacionados, aquilo ali é uma fonte de amargura terrível. Tem um outro livro, recebido por Chico Xavier, intitulado Voltei, escrito pelo irmão Jacó, que faz a referência de um presidente da Federação Espírita Brasileira, que quando desencarnou se encontrou muito mal. Então os espíritos que vinham visitá-lo, como Frederico Júnior, para não humilhá-lo, eles abaixavam a vibração. Ao entrarem no quarto, eram pessoas como nós, não exalando toda a luz representativa de sua superioridade espiritual. Mas o presidente da Federação Espírita Brasileira, acamado, dava-se conta que era um ato de caridade deles e se sentia dentro de si mesmo mais humilhado ainda. Então, o que nos faz sofrer no plano espiritual é dar-nos conta que pessoas a quem amamos muito já evoluíram, já cresceram. E nós ainda nos encontramos nesse estado evolutivo. E isto engendra a sexta fonte de sofrimento no plano espiritual, que é a ansiedade da próxima reencarnação. O medo que sentimos de errar de novo, ao planejarmos a nossa futura reencarnação. Então conta, mais uma vez, o espírito Hilário Silva, sobre um cidadão que estava prestes a reencarnar. E da mesma forma que nós recebemos uma criança quando ela está reencarnando, há no plano espiritual uma espécie de festa para desejar ao reencarnante boa sorte. Então estava um grupo de pessoas rodeando este ser que estava prestes a reencarnar, e eles perguntaram: como você está se sentindo? E ele disse: muito ansioso. Ansioso porque medo de errar de novo. Por quê? O que aconteceu nas passadas reencarnações? Então ele afirma que por volta de 1678, quando foi aplicada no Brasil a lei dos portugueses para engendrar a cobiça pela exploração do ouro, ele que tinha uma casa, teve a cobiça de possuir ouro e vendeu o que tinha, conseguiu ter alguns escravos e saiu em busca de ouro. E por onde ele ia, ele não conseguia. Ele tentava, explorava, mas a terra era sempre infrutífera. Até um ponto que ele ficou sabendo de uma outra região, tentou fazer a viagem e ficou doente no meio do caminho. E os escravos que ele tinha, vendo que estava doente, roubou o pouco que ele tinha e deixaram a míngua numa espécie de deserto. E ele, então, doente, tendo alucinações visuais e auditivas, viu um pó, começou a caminhar e encontrou uma bolsa com pó amarelo. E comeu tudo porque estava com muita fome, achando que era farinha, e era pó em ouro.
envenenou-se e no plano espiritual se deu conta que morreu por envenenamento de ouro. Passou muitos meses desacordado. Passados uns 150 anos aproximadamente, volta e ele, negociante, a tendência pela posse do ouro estava vivíssima. Ele então começa a comercializar o ouro e, através da corrupção, quando chega às autoridades, que está muito próximo de prendê-lo, ele foge com 2 malas enormes de ouro para a Bahia na época. E no trajeto tinha que fazer a travessia de um rio muito largo. Então o barqueiro disse, venha você com uma mala, as 2 o barco vai afundar. Ele falou, não, ou as 2 malas junto comigo ou ninguém. Então venha. Entrou ele, as 2 malas e o barqueiro, e quando o barco começou a sossobrar, caiu a primeira mala. Ele se desesperou, caiu a segunda, ele pulou para poder pegá-las e por lá mesmo ficou preso nas malas. E por muito tempo ficou no plano espiritual, agarrado às barras de ouro. Então, aqueles circunstantes que estavam ali perguntaram, e agora, o que você vai fazer já que se perdeu por 2 vezes pelo ouro? Ele disse, eu vou voltar para plantar batata mesmo. Vai me garantir a paz. Isto para salientar que às vezes queremos uma profissão e temos outra. Buscamos um título e estamos em posse de outro, quando na realidade pode ser freios que a vida nos apresente para nós não nos perdermos. Tendo consciência disto, tudo quanto nos acontece, podemos ficar tristes, infelizes, mas não desesperados, porque temos a certeza absoluta de tudo aquilo que me acontece é para o meu próprio bem. Então, para evitarmos estas fontes de sofrimento no plano espiritual, o que fazer? Estudar o Espiritismo, refletir no Espiritismo, compreendermos o Espiritismo, vivenciarmos o Espiritismo. Não é por acaso que você se encontra sentado nesta cadeira. Neste mesmo livro a que referimos, O Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda narra que quando vamos a um centro espírita, principalmente pela primeira vez, é um marco, o antes e o depois na nossa existência espiritual. E que há um encontro dos nossos anjos guardiães nos arredores do centro espírita. Imagine que alívio do nosso anjo guardião. Graças a Deus. Pelo menos 1 hora esse cidadão vai ficar falando e não vai estar me atormentando. Ficar protegendo esse cavalo sem jeito. A criatura descansa, literalmente, no plano espiritual. Entramos aqui para sintonizar-nos. Não é um pensamento ou um ensinamento por osmoses. É um exercício mental que fazemos para sair da vibração daqueles que desejam nos manipular. Muitas criaturas sentam no centro espírita para poder logo dormir. Como eu gosto dessas cadeiras que vocês têm. Que eu sei que elas dão uma paulada no meio das costas. Não tem como você dormir. Distantes da parede. Ela é tão baixinha que até para você dormir no braço do namorado ou da namorada dá o torcicolo. Né? Então você tem que voltar na posição. Às vezes vamos em centros espíritas muito confortável, que a cadeira em si já é um convite ao sono. E a criatura tem a coragem de dizer que estava escutando a palestra em desdobramento. Doando ectobaba. Mas a novela ninguém assiste em desdobramento. O filme a criatura nem pisca. Mas no centro espírita dormimos e acusamos os espíritos obsessores do sono. E é bem verdade. Pode ser uma soma do cansaço fisiológico, tanto quanto uma influência dos espíritos. Por quê?
porque eles não querem que a gente saia da vibração que eles nos colocaram. Porque o que nos faz a desobsessão é sairmos do pensamento hipnótico do espírito. Se chegamos e estamos dormindo, atenção, você pode ser objeto de obsessão. Levante-se, jogue uma água fria no rosto, desperte-se e escute com bastante atenção. Há criaturas que vêm para aplicar ou receber o passe, nada mais. O passe é um complemento, a palestra é o mais importante, porque é o momento que vamos elevar o nosso pensamento e sair da sintonia dos espíritos inferiores. Queremos que alguém arranque a fonte do nosso sofrimento por nós, quando na realidade é um movimento intransferível da nossa parte. Só você pode realizar por você mesmo. Gostaria mesmo de termos aqui uma caixinha de soluções para o problema de cada qual. Mas isto não existe, porque os espíritos benfeitores, eles nos guiam, nos orientam, nos instruem, mas não faz por nós aquilo que nos compete. Por quê? Porque se eles resolvem um problema, que é da nossa arcada moral, o que acontecerá? Eles evoluem e nós não. Eles nos instruem e nos permitem a desenvolver o discernimento, que é a nossa capacidade de diferenciar o erro do acerto. Por isto, estude. Leia uma página por manhã. Uma página. O livro Vida Feliz. Se você lê soletrando, não dá 1 minuto. O livro Pão Nosso, Fonte Vida. Caminho, Verdade e Vida. Vinha de Luz. Se você lê soletrando, não dá 2 minutos. É um investimento em nossa felicidade, em nosso equilíbrio, para ao chegarmos no plano espiritual, termos muita fonte de felicidades, pelo bem que realizamos a todos, a humanidade que está ao nosso redor, começando pela nossa família, a comunidade, os nossos vizinhos, e ao Centro Espírita, essa escola bendita que depende da contribuição, e muita, de cada um de nós. Avancemos, segundo os Espíritos de Luzes. Avancemos, como afirmou o Espírito Castro Alves, num poema fantástico que sintetiza o conhecimento do Espiritismo, intitulado Marchemos. O verbo está no modo imperativo, é uma ordem que está nos dando. Marchemos, quando ele afirma, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos em a humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija, bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador.
É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A nossa querida Soninha, o José Maria por nos convidar, aos nossos amigos que vieram de tão longe para nos escutar, a minha querida irmã Elaine Oliveira que me acompanhou e a todos vocês, muitíssimo obrigado pela paciência de nos escutar. Obrigado. Obrigado. Nós vamos abrir para alguns 5 minutos ou 10, no máximo, para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Para o Júlio, ou para mim. Você comentou a respeito Obrigado. do nosso corpo ser a máquina e o espírito usá-lo para continuar a nossa experiência na Terra. Muitas vezes o corpo sofre, apesar da gente estar tomando cuidado razoável, sofre alguns problemas de saúde, certo? Onde existe a necessidade de alguma intervenção ou tomar algum medicamento para evitar que tenhamos uma morte prematura. Você pode comentar alguma coisa a respeito disso? Como é visto? Seu nome? Cris. Cris. Afirmava Gandhi, os homens me assustam, porque enquanto são jovens, gastam a saúde para ganhar dinheiro. E ao chegar na velhice, gastam dinheiro para recuperar a saúde. Se a nossa doença é vista por consequência do desgaste abusivo da máquina orgânica, seremos responsáveis. Quantos vícios sociais, porque são legais, são considerados morais? E não são. Por serem legal, é imoral. Por exemplo, o cigarro. Muitos afirmam, o que tem fumar? Se você fuma, aqui eu não sei o preço, mas lá é $10 um maço de cigarro. O câncer vem de graça. Eu não preciso pagar por ele. Então, como a criatura só está enxergando números, falemos então de números, porque às vezes o argumento moral não é forte o suficiente. Falo isto porque trabalhamos no departamento médico da penitenciária. E temos ali doutores, enfermeiras, criaturas que são representantes da saúde. E além de cometerem um suicídio prolongado através do Chinese food, aquilo ali é um suicídio. Comer todo dia, para vocês terem uma ideia. O consumo recomendável de sódio por dia é 1.600 gramas. Miligramas, muito obrigado. 1.600 miligramas. Só no chicken fried rice ou chicken broccoli vai 3.200 miligramas. Então, num almoço de Chinese food, a criatura comeu o sal, né? A quantidade de sódio por quase 1 dia e meio. Isto é um abuso à máquina orgânica, que necessita sim de sódio para as operações químicas, mas não necessita do abuso, porque nós retiramos naturalmente o sódio dos produtos que o já contém de forma natural. Então,
depois disso, né, vão ao intervalo do almoço e dar-lhe cigarro. E a criatura fumar. Né? E são pessoas tão trabalhadoras, né? Gostam dos filhos, formam os filhos, para quando chega na idade da aposentadoria não tem mais saúde, para usufruir do próprio trabalho, porque a máquina já está tão desgastada. Então, o argumento moral não funciona. Então, falemos então de dinheiro. $10 um maço de cigarro. 10 vezes 7, 70. 7 dias, então a criatura investiu $70 para ter câncer. Ao mês, $280. É muito dinheiro. 280 para ter câncer. E ao ano, 280 vezes 12 dá 3.360. Vacation for two, all inclusive, to five-star hotel, to Dominican Republic, né? 2.900. A criatura, ao invés de usufruir de umas férias, né, está envenenando a máquina. E se você multiplica por 10 anos, porque um fumante nato fuma muito mais que 10 anos. 3.360 em 10 anos, nós teríamos aí 3.060. É uma entrada numa casa ou um carro novo e a criatura se envenenando. Então, como é visto no plano espiritual, como um suicídio indireto, está malbaratando o corpo. A criatura deve estar conservando o máximo possível. Se a pessoa tem enfermidades fisiológicas, porque é uma expiação, resultado de doenças que criamos psíquicas de uma outra reencarnação, já é uma outra história. Porque a própria doença já é o resgate da criatura e a pessoa tem que buscar a medicina da terra. E abrindo um parêntese, no Brasil é muito comum as pessoas buscarem os centros espíritas para cirurgias, quando na realidade a doença se encontra no corpo, na alma e não no corpo. E os espíritos evoluídos, eles não estão aqui para tirar o trabalho dos médicos, principalmente nós que temos condição de pagar um doutor da terra. Estamos fazendo barganha com os espíritos. Imagina a nossa querida Soninha, que estudou tanto e hoje é professora, eu tenho tanta admiração por ela. Os anos de tempo que ela levou para chegar aonde ela está. E eu, através de um espírito, economizar com a Soninha, os espíritos evoluídos não fazem isto. Eu jamais me esqueço da resposta sábia de Chico Xavier, quando o médium Peixotinho recebia o Dr. Fritz. E o Peixotinho escreveu para o Chico Xavier afirmando o seguinte: olha, o Dr. Fritz já me avisou que ele está pronto para curar-lhe da doença ocular. O Chico então sabiamente respondeu: diga ao Dr. Fritz o quanto eu sou agradecido, mas que eu não vou fazer a cirurgia. Porque essa minha doença ocular, ela é um expiatório. Isto é, ela é um escoadouro de energias negativas, de outra reencarnação. Essa doença está me fazendo um bem para que eu possa me manter mais ou menos na linha do dever. Se ele me curar o olho, como a doença está na alma e não no corpo, a doença viajará para um outro órgão, qual eu não estou acostumado com aquela dor. E aí eu posso vir falhar em minha missão. Então, os espíritos nos aconselham a evitar a doença o máximo possível, cuidando da máquina. Não cuidamos do nosso carro? Compra um carro novo, a criatura anda até com a flanela no bolso, né? Cospe na flanela, brilha o carro. Quando vai trocar o óleo do carro, ai se o mecânico coloca uma marca que não é aquela mais favorita. Né? Brigamos com o mecânico, fazemos de tudo. Vamos comprar um celular, coloque seguro disto e seguro daquilo. Como cuidamos das outras máquinas? E por que eu descuido com a máquina mais importante, que é o veículo biológico, o nosso corpo? Se já desgastamos e chegamos numa filosofia tão benéfica como esta, Espiritismo é para gente consciente, gente esclarecida.
e concluímos, poxa, eu malbaratei muito o meu corpo. O que a medicina apresentar para corrermos atrás do tempo perdido, vamos fazê-lo. Porque a medicina da Terra está justamente para nos auxiliar. Vamos correr atrás do tempo perdido. E a máquina orgânica, ela é tão fantástica que, em muitas ocasiões, o efeito reversível pode acontecer. A criatura que fumou 20 anos, segundo a ciência, demorará 20 anos para o pulmão renovar-se, ficar completamente rosinha. Veja uma imagem de um pulmão intoxicado pela nicotina. É horrível. Então, 20 anos para poder desintoxicar. Mas, caso não aconteça, há criaturas aqui, que nós conhecemos, que sofrem por excesso de trabalho. A loucura por possuir, a criatura não faz mais nada. E logo engendra aí doenças fisiológicas, porque a máquina não aguenta. A criatura chega e, se houvesse um 8º dia na semana, trabalharia o 8º dia na semana. E não obedece à lei de descanso, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, leis morais, lei de trabalho, lei do repouso. O corpo precisa descansar para refazer das energias. Então tem os desgastes fisiológicos. Ou come, nós temos um caso de alguém que comia miojo o tempo todo, para não gastar, né? E não tem valor nutritivo nenhum. Economizou na comida para gastá-lo todo e muito com o doutor para recuperar a saúde. Pessoas com Alzheimer, Parkinson e muitas vezes 4 ou 5 anos acamadas, pela falta de visão humana, achamos que a pessoa está sofrendo, mas dentro do que você fala e dentro do que é sofrimento, isso muitas vezes é uma livração para uma reencarnação futura, não? Exatamente. Seu nome? Mouri, muito obrigado pela questão. O Mouri colocou, quando vemos alguém com Alzheimer que está acamado há 5 a 10 anos, vemos a criatura como um sofredor. Mas do ponto de vista espírita, como devemos enxergar? Nós enxergamos que aquela criatura está expiando um mal moral. Qual é o significado do verbo expiar? É expurgar, é arrancar algo de nós mesmos. Então, nós aprendemos que passamos ou pela provação ou pela expiação. O que é uma provação? Provação é um teste para adquirirmos uma virtude. Quando você estava na escola e o professor ensinava a teoria por um mês e no final do mês apresentava o teste, o exame, a prova, o professor estava contra você, sim ou não? Não? A gente achava que sim, né? O professor queria certificar se o conhecimento foi solidificado em nossa mente. Isto é uma prova. Sabemos de fato que sabemos, porque passamos pelo teste. Então, as virtudes, elas são adquiridas pela prova. Nós estamos aqui, todos, sem exceção, neste local, passando por provas. A prova do dinheiro, a prova do equilíbrio, a prova do poder, a prova dos apegos. Logo, quando falhamos várias vezes na prova, vem a expiação. A expiação é o caso de alguém que falhou várias vezes na prova. Então não tem mais outro caminho, a não ser a criatura expurgar o mal que carrega através do sofrimento. Então, alguém que está nessa condição, acamada por tanto tempo, a doença é a saúde para aquela criatura, porque chega muito bem no plano espiritual. O Divaldo próprio conta casos de amigo dele, que morreu com hanseníase, e esses espíritos, ao aparecerem para ele depois, com a visão que ele tem, a clara evidência, ele viu-os com muita luz, e os espíritos bendizendo a hanseníase, porque a doença no corpo foi o caminho da saúde para a alma. Então, nós olharmos para alguém nesse sentido, não vamos dizer, que bom, está sofrendo, é isto aí, sofra mesmo. Não. A nossa postura não deve ser esta.
A afirmação é de Jesus Cristo. Façai pelo outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se estivéssemos acamados, o que gostaríamos que as pessoas vibrassem? Né? Carinho, amor, compaixão. Então, ao enxergarmos alguém assim, paraplégico, tetraplégico, criaturas com hidrocefalia, qual vai ser a nossa emoção no momento? Dê força a essa criatura. Ajude-o a recuperar, porque o corpo está em desgaste, mas não o espírito. A criatura não tem como reagir como nós, não expressa suas emoções, mas está sentindo. E sabe distinguir muito bem quem cuida bem e quem maltrata. Então, a nossa atenção e carinho para com essas criaturas. Existe uma combinação. Minha esposa pode falar primeiro. Meu marido vai deixar eu falar primeiro. Só queria abrir um parênteses. No caso de Alzheimer, por experiência na minha família, às vezes quem sofre mais não é o próprio doente do Alzheimer, mas o cuidador ou quem está cuidando passa por um sofrimento muito maior do que o próprio doente. O doente às vezes não se dá conta do próprio sofrimento. Excelente comentário. Todos escutaram? Ela afirmou que os familiares de quem sofre de Alzheimer sofrem muito mais às vezes que o próprio doente. Claro, porque se a mulher não fala, o homem tem que complementar. Ela está falando da sua mãe e você está falando da mãe dela. E a gente acompanhou esse processo todo, né? Então eu vejo aí a oportunidade de quem cuida, né? De ter esse ato de carinho, de cuidado para com a pessoa que está passando por esse processo, né? Então por isso que eu gostaria de te perguntar se pode existir essa combinação de duas situações, onde aquela pessoa que está passando pelo problema tem essa parte de se cuidar dessa situação, e da outra pessoa que está convivendo com ela, certo? De resgatar, de repente, uma situação onde pode ser. Para contextualizar a situação, expliquemos aqui o que é o Alzheimer. Nós temos os movimentos, falamos, enxergamos, pensamos, porque os neurônios, que são as células nervosas no nosso cérebro, comunicam um com o outro através de neuropeptídeos. E o motivo pelo qual esta comunicação se dá é que o corpo de um neurônio ele tem uma parte que chama axônio. E o axônio é revestido de uma camada de gordura, chamada em inglês de myelin sheath. É bainha, agora eu... Muito obrigado. Qual é o seu nome? Se vê que é inteligente. Bainha de mielina. Mielina. Muito obrigado. Então, aquela gordura, ela vai desgastando e vai deixando as comunicações neuronais cada vez mais lentas. A criatura, então, esquece de caminhar, esquece dos vizinhos, esquece de comer, esquece de si mesmo e deixa de existir. Porque o que nos faz é a soma de nossas memórias. Então, há sim a combinação. Pode ser que existem criaturas que causou aquela situação e agora são corresponsáveis pela dor da criatura e estão em si mesmos expiando algumas faltas, criando aquela situação em uma reencarnação pregressa. Ou pode ser pessoas que se voluntariaram para ajudar. O que não existe é a vítima. Isto jamais. Porque através da lei de causa e efeito que aprendemos no Espiritismo, sempre somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Não existe acidentes reencarnatórios. A criatura está comigo porque os espíritos programadores de reencarnação erraram no planejamento. Isto que não acontece. Então, bem breve, o espírito Humberto de Campos, no livro Reportagens de Além Túmulo, ele narra uma história que ele intitula Estranhos Credores. E era sobre uma mulher super iluminada, linda, e Humberto de Campos estava indagando a ela por que ela estava em regiões do umbral tão terríveis, né? E ela fala o seguinte: eu devo muito a essas criaturas que estão aqui, porque em passadas reencarnações eu recebi muita ajuda de pessoas que me amavam, do meu esposo, de filhos,
mas em várias reencarnações eu me perdi pelos 3 motivos: o ciúme, a inveja e o apego às coisas da matéria. E essas criaturas tanto me ajudaram que chegaram à conclusão, com a minha teimosia e resistência, que o melhor para mim era me abandonar, me acompanhar de longe, mas que já não podiam mais fazer qualquer coisa diretamente por mim. E assim eu me vi sozinha no planeta Terra. E um dia, no umbral, eu conheci um espírito muito evoluído. E aí o espírito evoluído me indicou que se eu recebesse como mãe as criaturas mais perversas do umbral, que a experiência de maternidade com espíritos muito difíceis me liberaria do apego, do ciúme e da inveja. Então, eu reencarnei como mulher e recebi 4 espíritos, um cego, um paralítico e 2 que sofria da hanseníase, que é mais comumente conhecida por lepra. A criatura vai se decompondo enquanto está viva. E o meu marido, que quase que me violentou aos 17 anos de idade, nesse relacionamento muito tortuoso, me abandonou logo cedo com aquelas 4 criaturas. Então eu me vi na pobreza máxima. E vendo-me na pobreza máxima, mas com a necessidade de cuidar daquelas 4 criaturas, eu comecei a esmolar pela rua. E aquele processo de me esmolar desenraizou de mim o apego às futilidades da matéria. E assim, os 2 desencarnaram e passaram-se os anos. Eu tive que lutar muito pelo cego e eu tive que passá-lo para outras mãos, porque se ele ficasse comigo também morreria. Assim eu me consegui fazer do ciúme, do apego às outras pessoas. E permaneci com o ser paraplégico durante toda a minha existência. Então, quando ele veio a morrer, eu encontrei uma felicidade tão plena que me desfazia também da inveja. Então, aquelas criaturas difíceis serviram de ponte para aquela criatura humana obter a paz. Então, um parente difícil pode ser para nós um instrumento da nossa própria paz. Porque o que nos traz paz é o cumprimento do nosso dever. E há certas situações que nós não pedimos, não. Nós imploramos no plano espiritual. Vamos fazer o seguinte, eu estou muito preocupado com as costas de vocês. Vocês poderiam levantar, por favor? É um forró, gente. Não é um forró, não. É só para levantar. Pode sentar, por favor. Soninha, você que coordena aí, viu? Eu estou bem. A razão da encarnação é para a evolução do espírito. Isto. Muitas vezes é dito que se o espírito não tem evolução suficiente para aproveitar a ocasião da encarnação para evoluir, ele é colocado em situações onde existe o sofrimento, existem outras causas. Isso é um aspecto disso. O outro aspecto é de que se nós formos evoluídos e entendermos a razão dos sofrimentos, podemos também abreviá-lo. Você poderia comentar esses 2 aspectos? Então ele colocou que há pessoas que reencarnam para sofrer e não sabendo que o sofrimento é um mecanismo de evolução, intensificam ainda mais o sofrimento. E há outros que, sabendo qual é o mecanismo do sofrimento, que é para a evolução, sofrem menos. Vamos recorrer a Allan Kardec, que é a autoridade em O Livro dos Espíritos, no movimento espírita, é óbvio. Então, na pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos o título Felicidade e Infelicidade Relativas. Então, os Espíritos respondem à questão magnima de Allan Kardec. É possível a felicidade completa no planeta Terra? A palavra-chave é completa. Os Espíritos respondem que não. Por quê? Porque a nossa encarnação nos foi dada como prova ou expiação.
mas que depende de nós próprios atenuar os nossos sofrimentos tanto quanto possível e sermos felizes aqui no planeta Terra. Logo, a felicidade ela é relativa e não absoluta. Vale a pena lembrarmos aqui o que é o sofrimento. Costumamos rotular de sofrimento o esforço que temos que fazer para sairmos de um nível para outro nível. O objetivo para o qual reencarnamos é para nós desenvolvermos a nossa intelectualidade e moralidade, sermos inteligentes e bons. Por isto, a instrução aperfeiçoa o nosso intelecto e a virtude praticada, que é o amor, a caridade em ação, desenvolve as nossas virtudes. É para este motivo que estamos no planeta Terra. Quando a criatura se distrai com os gozos da Terra, toda vez que é convidada a fazer esse esforço para crescer, para evoluir, rotula o esforço de sofrimento. Então o sofrimento está nos olhos daquele que está passando pela situação, porque há criaturas que, compreendendo o que está acontecendo, não sofrem. A dor é inevitável, o sofrimento não. Se eu bater com muita força na minha mão, eu vou sentir a dor. Agora, sofrer porque eu sentir a dor é minha opção, conforme eu enxergo a situação. Então, a criatura passando por uma situação difícil com compreensão espírita, entenderá que é uma oportunidade de desfazer de dívidas morais ou uma oportunidade de evolução, como um papel de missionário. O missionário que vem no planeta Terra, ele já vem contando com as lutas, com as dores, porque sabe que toda vez que se propõe um pensamento elevado, as criaturas que estão acostumadas na escuridão quer derrubar a criatura que está iluminada. Assistimos a cena com o próprio Divaldo Franco, a que nos referimos, quantas criaturas tentando derrubar. E por quê? Quando nós estamos aprendendo aqui, não se iluda que agora alguém vai estender o tapete vermelho para você caminhar e tudo vai estar bem, tranquilo na sua vida. Não. Quando nós procuramos a esparzir a luz, incomodamos aqueles que se comprazem nas trevas. Criaturas que tentarão te humilhar, descredibilizar. Para quê? Para que abandonemos o nosso compromisso de renovação interior. Se alguém fala muito bem de você, você não vai ficar melhor. Se alguém fala pior de você, você não ficará ruim. Você é o que é e não a opinião das outras pessoas. A compreensão que o Espiritismo, então, nos dá do sofrimento é de que é uma oportunidade de crescimento. Isso nos dá resignação e resistência. Então, para concluir, a 7ª parte da conclusão de O Livro dos Espíritos é lindíssima. Leiam, por favor. Porque ali é uma síntese do que é que o Espiritismo faz em nossa vida. E vou sintetizar. Destemor da morte. Abrindo parêntese, às terças-feiras trabalhamos em um hospice. O que é um hospice? Não é o hospício do Brasil. O hospice é um centro paliativo. A criatura é um doente terminal e vai lá para morrer com dignidade. Porque se está no hospital, é da lei hospitalar continuar com as agulhadas, com remédio, e a pessoa está morrendo, aquilo ali incomoda muito. Então morre num hospice, num centro paliativo. E os familiares que ficam lá por perto recebem então depois o tratamento, que é o consolo, e nós dirigimos esta reunião, faz parte da nossa profissão. Interessante notar o seguinte: a maioria dos homens, estamos falando aqui de casais que viveram 50 anos, 60 anos juntos, né? Os homens invariavelmente afirmam o seguinte: gente, que arrependimento! Como eu estou sofrendo! E perguntamos por quê.
Eu não sabia que tinha tanto trabalho dentro de casa. Agora que ela se foi, estamos falando de casal à antiga, né? Porque hoje, graças a Deus, nós homens aprendemos um pouquinho e somos mais dinâmicos, dividimos as tarefas, o que é o ideal. E o homem se arrepende de não ser mais grato à esposa, que tanto fez, né? Então vem aquele arrependimento terrível e como a criatura sofre. E ali a gente pode ver, a olho nu, a falta que faz o conhecimento da filosofia espírita para consolar os corações. Porque a criatura vai ao desespero máximo, né? Desiste de viver, entra num quadro depressivo muito intenso, porque acredita que a pessoa desapareceu. Você pode imaginar uma dor mais intensa? Que alguém que você ama com todas as vísceras da alma, agora é alimento para as minhocas? E jamais você vai ver aquela criatura de novo? É um sofrimento muito intenso. Então ali a gente vê que o Espiritismo nos dá o destemor da morte. Segundo, a resignação perante os sofrimentos, porque sabemos que são degraus, oportunidade de crescimento. E terceiro, a tolerância para com os amigos. Porque se eu faço o meu conhecimento íntimo e me encontro tão cheio de desafios, por que não considerar que os meus amigos em evolução também têm os seus desafios? Não é que eu vou estar de acordo, mas eu compreendo. Quem compreenda, não ataca. Por isto, amar, caridade. Servir, tolerar, amando a todos. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.